Fala galera, tudo bem? Estamos de volta para mais um vídeo semanal aqui para vocês e hoje o tema é um pouquinho diferente daquilo que eu venho falando há algum tempo. Hoje eu vou falar para vocês por que a ciência não prova absolutamente nada. A gente está cansado de ver por aí o pessoal falando, porque Harvard falou, porque está provado na ciência. Ciência prova isso ou aquilo. Será que realmente a gente pode falar que a ciência prova ou desprova alguma coisa? Eu acho que é bem importante a gente saber que a maioria das pessoas não tem noção do que é ciência. E algumas pessoas se usam de má fé disso para vender curso, produto e etc., como vocês já estão cansados de ver por aí. Algumas pessoas acabam acreditando que aquela pessoa é idônea e cai no papo, outras pessoas acabam tendo um pé atrás e procuram uma maior diversidade de informações. Então, quando a gente tem algo falando, é isso, 100%, eu estou falando, eu vejo, eu comprovo nos meus pacientes, com tal pessoa deu certo, já coloque 2 pés atrás, que isso realmente não tem muita comprovação. Tá bom, galera? Então vem comigo e vamos ver um pouquinho sobre essa questão de que a ciência não prova nada. Então, pessoal, presta bem atenção e olha só que interessante quando eu venho falar para vocês que a ciência não prova absolutamente nada. Galera, tem alguns vídeos atrás aí no meu canal, vou tentar colocar uma fotinha aqui para vocês verem, tá? A miniatura que vocês podem entrar. Um vídeo falando assim, eles acham que funciona. Que é aquele vídeo das pessoas que falam que determinada coisa funciona sem ter comprovação científica e todas as variedades de motivos pelo qual isso daí não é verdade, tá? Porque a gente tem aí os chamados fatores confundidores. Eu não vou falar desses fatores aqui hoje, mas eu acho que é extremamente importante vocês entenderem com aquele vídeo e esse aqui de complemento, tá bom? Então vamos lá, galera. Por que a gente não pode utilizar o termo prova? Está provado, está comprovado na ciência, né? Então olha só que interessante, né? Comprovado ou provado significa que é absoluto, não existe a mínima dúvida sobre aquilo. Isso é bem interessante da gente entender, porque não tem como nós termos 100% de certeza absoluta em nada, tá? Todo e qualquer tipo de trabalho científico, ele é feito em determinadas condições. E não dá para aplicar determinadas condições para a população em geral, mas nós podemos ter com boas chances de certeza, mas nunca é 100% certo. Várias coisas ao longo da história já se tinha certeza, né, de algo e a ciência foi comprovando aí, né, entre aspas, que realmente não era daquele jeito, daquela forma, né? Então, conforme a tecnologia avança, a forma da gente olhar, por exemplo, o universo das micromoléculas, a gente entendeu outras formas. Um exemplo clássico disso são os micro-organismos, né, que antes lá, século XVIII para trás, a gente não tinha uma noção básica do que eram os micro-organismos. E aí só depois de um tempo foi descoberto isso para que viesse essa luz aí desse tipo de informação, ok? Então eu vou trazer para vocês 4 principais razões que mostram que a ciência não prova absolutamente nada. Vamos lá, primeiro item. Galera, dificuldade nas observações. Professor, o que é isso? Bom, dificuldade nas observações nada mais é do que como nós observamos algo e a forma, os métodos, os aparelhos utilizados para observar isso não são os mais adequados. Então, por isso que na ciência a gente tem padronização. Então, na hora de medir, se eu quiser reproduzir esse estudo, eu tenho que ter a metodologia muito bem descrita, porque eu vou replicar isso em outro país, em outra parte do mundo, com outra população,
e eu preciso disso da melhor forma possível, descrito na metodologia de um artigo, né, de uma ciência. Então essa padronização é extremamente importante. Nós temos várias nomenclaturas: reprodutibilidade, validade, precisão, exatidão, confiabilidade, que tudo isso deve ser feito da melhor forma possível na padronização de um desenho experimental de qualquer estudo, para que possamos ter o máximo de comprovação, entre aspas, o máximo de certeza, o máximo de confiabilidade naqueles resultados, né? Então eu vou dar o exemplo da precisão. Imagina que a gente tem algo que nós iremos medir. Imagina então uma avaliação física onde a gente tem a medição das dobras cutâneas, né? Então a gente vai e faz a medição na dobra cutânea, né? Nós temos uma padronização das dobras. Não adianta eu medir uma vez aqui, outra vez aqui, outra vez aqui. Dá uma diferença muito grande. Então, por isso que existe uma padronização de horários, uma padronização de fazer ou não atividade física. Então, tem várias coisas que devem ser levadas em conta. Outro exemplo que eu vejo muito em vários lugares: pessoas que se pesam todo dia na balança, ou se pesa de manhã, depois do almoço, à noite, na sexta-feira, no sábado, depois na segunda-feira, e acham que aquela flutuação no peso corporal é que estão engordando ou emagrecendo. É óbvio que não, gente. As pessoas até sabem disso, mas ficam aí com essa neura na cabeça, achando. Isso é um exemplo de padronização de medidas para que possamos ter uma confiabilidade nesses dados, tá? Então, observações erradas vêm nas mais diversas formas, tá? Como eu falei das medições, essas são as mais comuns. Então tem erro de calibração de equipamento, na hora de digitar o dado, apertou um número errado, eu não consigo replicar aquele estudo. Tem vários estudos assim, né? A metodologia está mal escrita, a pessoa pega aquilo, acha extremamente importante, vamos testar isso com um grupo de pessoas de mais idade, a partir dos 60 anos. Aí vai olhar os métodos, não tem exatamente todas as informações. Então, a gente não pode eliminar completamente o erro, né? E esse percentual de erro vai subindo ao longo do tempo. Segundo item: dificuldade na interpretação. Gente, esse daqui é uma das coisas que mais nós temos problemas. Eu lembro de uma vez, numa palestra, um profissional palestrou antes de mim, utilizou um determinado artigo para justificar o porquê seria interessante fazermos a atividade física, exercício físico em jejum. E olha só que interessante, eu já estava com a minha apresentação montada e eu utilizei o mesmo artigo para falar o contrário. Lógico, teve N motivos. Quem quiser entender isso, acessa lá o vídeo do aeróbio em jejum, tá? É uma boa reputação infundada, que você vai entender o que eu estou falando aqui para vocês. Então, olha só. A nossa mente, ela tem que interpretar os dados que foram coletados em qualquer estudo. Além da interpretação dos autores, nós temos a nossa interpretação quando nós lemos. E isso aí tem um viés gigantesco, né? Primeiramente, muita gente lê só o título e o resumo, ou título, resumo e as conclusões do artigo, e já acha que está tudo certo e que é aquilo ali, ponto final. E não é assim. Não é através de um estudo que a gente pode decretar uma verdade absoluta, né? Já falei para vocês que 100% de certeza a gente não tem de nada, né? Então isso é extremamente importante. Então vamos lá. A gente é influenciado pela nossa cultura, pela nossa educação, por onde a gente estudou os nossos professores. Então eu vou dar um exemplo muito legal, né? Ao longo do tempo, a gente desacreditava que poderíamos ter hipertrofia em determinadas porções do músculo em detrimento de outras. Hoje em dia, começaram a aparecer evidências de hipertrofia em locais diferentes do músculo, que é chamada de hipertrofia regional do músculo esquelético. Está 100% comprovado? Nunca, e provavelmente nunca vai estar. Mas nós temos evidências de acordo com o que a ciência vem trabalhando minuciosamente, e é óbvio que isso toma tempo, tá, galera? Então, é bem importante os pesquisadores, né, fazerem de tudo, ou pelo menos deveriam fazer de tudo, para evitar esse viés, né, para reconhecer onde são possíveis
locais de viés para a gente tentar minimizar isso ao máximo. Mas esse pré-conceito está em toda parte e dificilmente pode ser removido, tá? Eu vou dar o exemplo de publicação científica. Galera, é muito mais fácil a gente publicar resultado positivo do que resultado negativo. Como assim, professor? É muito mais fácil eu publicar que um suplemento funciona, que emagrece, que isso, que aquilo, do que não serve para porcaria nenhuma. Então é muito diferente, né? E isso, por si só, já gera, então, um grande viés, tá? Todos esses resultados, positivos ou negativos, não deixam de ser ciência, tá? Mas o pesquisador, sabendo que resultado positivo vai ser muito mais fácil dele publicar, então aí a gente começa a ter erro na medição, na observação, interpretação dos dados. E aí acaba tendo esse grave problema, certo? Terceiro item, galera. Para que haja uma interpretação, a gente tem que ter um contexto. O que é o contexto? É qual era o padrão, tudo o que estava acontecendo com aqueles indivíduos quando foi testado alguma hipótese. Quando foi testado se o suplemento funciona, quando foi testado numa prova se aquele suplemento melhorou a performance de alguém. Então, se a afirmação é verdadeira, ela vai ser verdadeira numa situação específica. Então, um exemplo: dar carboidrato para o atleta melhora o desempenho. Qual atleta, qual modalidade, em que situação? Tá? Então eu sempre falo para os meus alunos, por exemplo, a questão do depende. Depende do quê? Da situação, de qual atleta, de qual modalidade, qual tipo de metabolismo que vai ser ali muito favorecido com essa suplementação. Então, muito provavelmente eu dar carboidrato para um atleta que faz exercícios prolongados, por exemplo, maratona, triatlon, né, os mais comuns, e pode ser que não tenha absolutamente nenhuma melhora quando eu dê um carboidrato para um atleta de sprints de 50 metros, de 100 metros, por exemplo. Tá? Então, tudo depende de uma situação específica. Tá? Qualquer conclusão generalista tem a menor probabilidade de ser verdade. Tá? Existem sempre situações que não vão ser verdade. Tá? Então, a gente não pode dizer que algo está comprovado, porque sempre pode haver situações que isso pode não funcionar. Tem ponto final. Então, por isso que vocês veem os pesquisadores cheios de, né, não falando exatamente que aquilo está comprovado ou não. Sempre vocês vão ver, pode ter mais estudos, precisamos de mais estudos. Não, cheio de papa na língua para falar aí de um resultado, né? Os bons, como sempre, né? E quarto item para vocês entenderem: informações incompletas. Às vezes não se tem dados corretos ou suficientes para chegar àquela conclusão, que foi o que eu falei para vocês. Então vocês vão ler, mais estudos são necessários, precisamos de mais dados, né? Seria interessante, a partir de agora, outros pesquisadores seguirem essa linha de raciocínio. Nós vemos muito isso em revisões sistemáticas, que acabam identificando aí algumas lacunas na ciência e identificam áreas de estudo muito legais para pesquisadores futuros, né? Ou para pessoas que querem dar continuidade nesse tipo de trabalho, né, científico. Então, óbvio, se a gente tem 2 estudos e eles não tiverem os mesmos resultados, seria bom fazer o terceiro para ver o porquê, né? No entanto, na ciência, recurso e tempo são limitados, né? E outra coisa interessante, a gente sempre vai olhar para a ciência com um olhar de preponderância. O que é isso, professor? É o acúmulo de evidência. Se eu tenho 20 artigos que, entre aspas, indicam que aquela situação pode favorecer, eu tenho 1 ou 2 artigos dizendo que não, como é que eu posso escolher os artigos que dizem que não em detrimento dos 20 que tem? Isso aí é chamado da ciência de cherry picking. O que é cherry picking? Cherry picking vou escolher a cerejinha que mais se encaixa no meu viés. Então, se eu quero dizer para vocês que determinada situação não funciona, eu vou escolher aqueles 2 artigos, vou enfeitá-los, vou mostrar para vocês aquilo e não vou citar os outros 20 que dizem que funciona. Deu para entender mais ou menos como é? Então, essa forma é extremamente importante, por isso que não devemos acreditar em tudo que nós ouvimos por aí, porque existe a preponderância da evidência.
Então, para isso que a gente faz uma pesquisa interessante, para isso que tem revisões sistemáticas e meta-análises, né? E existe formas de avaliar os artigos para ver se eles estão de acordo ou se existem muitos erros metodológicos que a gente pode até desconsiderar de forma completa aquela informação, que é aquilo que o autor concluiu não pode ser levado em consideração porque a metodologia está toda errada. Então, como eu falei, não existe comprovar algo, não existe rapidamente, vem aqui que eu vou fazer um estudo para saber. Não, é demorado, um trabalho minucioso. Gente, eu fiz pesquisa por quase 10 anos na USP. É uma coisa que nós temos todos os passos, cada coisa, a parte dos experimentos, a parte de buscar informação, a parte de tabulação de dados, a parte de estatística, extremamente importante, que a maioria das pessoas não entendem isso, né? Então, outra coisa, tudo isso demora anos. E demora anos para eu entender o quê? Um pedacinho do quebra-cabeça, né? Então, é por isso que a gente tem que esperar e com o tempo a gente vai entendendo o que funciona, né? Mas, como sempre, nunca podemos ter 100% de certeza. Esses são os 4 itens, galera, que eu trouxe para vocês, né? Então, podemos tirar conclusões, podemos ter certeza que essas conclusões são muito provavelmente corretas, mas nunca 100% absoluto. Bati o martelo e ponto final. Não existe isso na ciência, tá? Então, não vamos tirar conclusão, não vamos poder confiar em nada? Lógico que podemos confiar em muita coisa, tá? Mas essas conclusões sempre vão vir assim, são provavelmente corretas, é provavelmente muito bom. Por exemplo, suplementação proteica. É muito boa a suplementação proteica, mas existem casos que não é, ponto final. Então, assim, né? Nunca é 100% verdade para todas as situações, tá? Então, a gente pode estar confiante, pode estar incrivelmente, absolutamente, positivamente confiante, mas nunca 100%. Certo, galera? Isso aí pode ser algo ingrato para algumas pessoas e pessoas que não estão acostumadas com a ciência podem até achar, ficar bravas com relação a isso. Mas não, galera, é assim mesmo, né? Eu trouxe algumas citações bem bacanas aí de um grande cientista e pensador, né? O professor Richard Feynman. Olha só que interessante. Devemos absolutamente deixar espaço para dúvidas, ou não haverá progresso nem aprendizado. As pessoas buscam certeza, que eu acabei de falar, mas não há certeza. Tenho respostas aproximadas e crenças possíveis, tá? De graus de certeza sobre coisas diferentes, mas não tenho certeza absoluta de nada na ciência. O conhecimento científico é um conjunto de afirmações com vários graus de certeza. Algumas muito incertas, algumas quase certas, mas nenhuma absolutamente certas. Mas então a gente nunca vai usar a palavra provado? Podemos. Existem contextos onde a palavra comprovado ou provado se justifica. O exemplo maior é nas matérias exatas, né? Então, olha só que interessante. Na matemática, 1 mais 1 é 2, sempre vai ser 2, 100% de certeza, tá? Isso na ciência, quando envolve corpo humano, organismos vivos, não é bem assim, né? A gente sabe de diversas diferenças que existem para os indivíduos, tá? Então, por isso que a gente fica bem bravo quando aparecem aí os gurus, quando aparecem pessoas dizendo é isso e ponto final, é aquilo e ponto final. Né? Eu ouvi gente falando que álcool 70% não ajudava na asepsia nenhuma, que era bom você esfregar a mão com vinagre para limpar. Então, assim, são coisas extremamente medonhas que a gente vê por aí, de pessoas que não têm certeza, não têm evidência, não sabe nem de onde tirou. Eu sempre falo, né? A fonte, vozes na minha cabeça, né? Então, os cientistas gastam tempo, esforço, se dedicam para a vida para fazer aquilo, aí chega uma pessoa, abre um canal no Instagram e sai falando bobeira e muita gente acredita, tá? Tem que tomar cuidado. Então, da próxima vez que você vê alguém dizendo que a ciência prova, Harvard falou e etc e tal, você pode ter certeza absoluta que você não está lidando com ciência. Beleza, galera? Então esse texto e essa apresentação foi baseado no conteúdo do professor Asker Geelkendrup, um cientista aí de anos, né? Trabalha na área aí desde a década de 90 e fez excelentes descobertas aí para a área da nutrição esportiva. Então, galera, esse foi o vídeo de hoje, tá? Galera, eu tento trazer vídeos mais curtos para vocês, mas tem hora que eu não consigo.
tá? Tem muita coisa para falar, bastante coisa extremamente importante que eu tenho que citar para vocês. E o vídeo de hoje é bem interessante, né? Eu passaria esse vídeo para todos os alunos de todas as graduações, de todas as áreas da saúde que nós temos aí. Então isso aí é bem interessante, bem importante para a gente entender como funciona a ciência, né? O letramento científico no nosso país, infelizmente, ele é muito raso, né? Então nós não temos formação em prática baseada em evidência nas nossas faculdades e universidades, que deveríamos ter desde o primeiro semestre, né? Deveria ter uma disciplina de prática baseada em evidência todos os anos até a formação dos profissionais. Nós teríamos muitas melhoras, nós teríamos a quase extinção desses gurus falando um monte de bobeira aí, com argumentos bobos, naturais e etc. aí que a gente tem por aí. Certo, galera? Vou te pedir novamente, não esquece, se inscreve no canal, curte o vídeo, ativa o sininho com as notificações para auxiliar a gente aí. Manda esse vídeo para alguém que gosta aí de informação boa e quer elucidar alguns temas sobre isso que a gente vem falando atualmente. Tá bom, galera? Bons estudos para todos, fiquem com Deus e até o nosso próximo vídeo.